Você sabia que a ejaculação precoce não é um problema exclusivo dos jovens? Muitos homens entre 55 e 65 anos também enfrentam esse desafio. E ao contrário do que a gente pensa, ele pode surgir mesmo em quem nunca teve esse problema antes. O impacto vai muito além do desempenho sexual. Afeta a autoestima, abala a confiança e pode até desgastar os relacionamentos que pareciam sólidos. No vídeo de hoje, a conversa é direta e sem tabu. Vamos entender por que a ejaculação precoce acontece em homens maduros, como ela se manifesta nessa fase da vida e, principalmente, quais são os caminhos para tratar de forma satisfatória e segura para retomar o controle e reconquistar o prazer sem medo e vergonha. Se você chegou até aqui agora e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Dr. Flávio Machado, sou médico em saúde sexual masculina e também fundador do Instituto Homem. O nosso canal aqui é um espaço seguro para falar abertamente sobre temas que muitos evitam, mas que precisam sim ser discutidos com seriedade, empatia e sem vergonha nenhuma. E olha só, eu sempre estou aqui respondendo comentários e também lá no Instagram. Então, se você quiser bater um papo diretamente comigo, me segue lá, @drflaviomachado.médico. Já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo que pode mudar a sua visão sobre a saúde sexual masculina. Antigamente, a disfunção erétil era a disfunção sexual mais comum, mas de um tempo para cá, sem sombra de dúvida, a disfunção sexual mais comum é a ejaculação precoce no mundo todo. A gente estima que 2 em cada 3 homens adultos já tenham passado por esse problema em algum momento da vida, o que revela o quanto ele é mais comum do que a gente imagina. Mas existe um mito que ainda continua, o de que esse é um problema exclusivo dos jovens, ligado à falta de experiência ou à ansiedade da primeira vez. Mas isso eu vou logo te falando, não é verdade. Homens maduros, especialmente entre os 55 e os 65 anos, também relatam episódios frequentes de ejaculação rápida. E muitas vezes isso começa a acontecer justamente nessa fase da vida, mesmo em homens que nunca enfrentaram esse tipo de dificuldade antes. Em geral, essa ejaculação acontece antes ou logo no início da penetração, sem que o homem consiga controlar o próprio corpo. O resultado disso é uma sensação intensa de frustração, não só para ele, mas também para sua parceira ou parceiro, que muitas vezes não entende nada do que está acontecendo. O que torna esse quadro ainda mais delicado é o silêncio em torno disso. Muitos desses homens não falam sobre esse assunto, nem com amigos, nem com a parceira e muito menos com o médico. Guardam a angústia para si, tentando conviver com o problema como se fosse um fardo pessoal ou um preço a pagar pela idade ou por algo que eles mesmos acreditam ser uma culpa. Mas o tempo, nesse caso, não ajuda. Quando o problema é ignorado, ele não desaparece. Pelo contrário, ele tende a se consolidar, afetando não só a vida sexual, mas a saúde emocional, os relacionamentos e a visão que o homem tem de si mesmo. Porque não é apenas uma questão de tempo, é uma questão de atitude, de conhecimento e, principalmente, de procurar ajuda. Vamos entender agora o porquê isso pode acontecer nessa fase da vida. Principalmente, temos os fatores físicos, alterações hormonais, principalmente nos níveis de testosterona, aumento da sensibilidade peniana com a idade, distúrbios da próstata, como inflamações ou o aumento benigno, uso de medicamentos que afetam o sistema nervoso ou circulatório e também fatores emocionais, claro, ansiedade no desempenho, dificuldade após a experiência negativa, estresse crônico que interfere diretamente na resposta sexual, depressão e insegurança relacionadas ao envelhecimento. Muitas vezes, o corpo e a mente estão tão sobrecarregados que o prazer acaba virando tensão e a tensão acaba acelerando tudo. Por isso,
é muito importante entender que identificar a causa é o primeiro passo para tratar de forma eficaz isso. E as pessoas costumam se perguntar, como que isso afeta na verdade a vida do homem? Quando a gente está falando sobre ejaculação precoce, muitos ainda enxergam como um problema menor, algo pontual, que se resolve com o tempo ou com mais experiência. Mas a realidade é bem diferente disso. Esse transtorno não atinge apenas o desempenho sexual, ele atinge diretamente a autoestima, a masculinidade e a saúde emocional do homem. E isso começa de forma silenciosa. Na primeira vez que acontece, o homem até tenta ignorar, pensa que foi ansiedade, era muito tempo sem transar, acontece com todo mundo. Mas quando o episódio se repete e muitas vezes se intensifica, ele entra em um ciclo perigoso que a gente chama de looping emocional negativo. Ele falha uma vez, cria uma expectativa enorme para a próxima vez, fica tenso, preocupado em não falhar de novo, tenta controlar demais o próprio corpo, o que aumenta ainda mais a ansiedade e no fim ele acaba ejaculando ainda mais rápido. Resultado? Frustração profunda, e esse ciclo se repete de forma silenciosa, elimina a autoconfiança do homem. Com o tempo, ele começa a evitar as relações sexuais, não porque não quer, mas porque tem medo de decepcionar. A vergonha de falhar é mais alto do que o desejo. O prazer cede lugar à insegurança. E muitas vezes isso se reflete também lá fora da cama, no humor, na performance profissional, no convívio social e até na maneira como ele enxerga o próprio corpo dele. E o relacionamento, quando existe, sofre junto. A parceira ou parceiro começa a perceber um distanciamento, a intimidade esfria, surgem dúvidas, mágoas, interpretações equivocadas e, em muitos casos, termina-se algo que poderia ter sido saudável e duradouro se o problema tivesse sido enfrentado com clareza e informação. Porque a verdade é que a ejaculação precoce, quando não tratada, não some sozinha. Pelo contrário, tende a se consolidar como um padrão neurológico e comportamental cada vez mais difícil de quebrar. É importante dizer também que a ejaculação precoce não escolhe idade. Jovens também sofrem com isso, muitas vezes por ansiedade, falta de controle do corpo ou até por consumo excessivo de pornografia, que acaba alterando a percepção do sexo, e também a masturbação rápida, que inclusive tem um conteúdo meu no Instagram sobre esse assunto. E aqui eu vou deixar um convite. Se você não me segue no Instagram ainda, me siga, que eu sempre estou postando novos conteúdos por lá. Resumindo, seja você mais jovem ou mais maduro, se isso está te incomodando, você merece buscar ajuda. O tratamento de ejaculação precoce pode incluir terapias comportamentais, técnicas para controlar a excitação e prolongar o tempo de ejaculação, medicações prescritas que podem ajudar a retardar a ejaculação e psicoterapia, abordando questões emocionais e psicológicas que vão junto nisso daí. Se você está enfrentando a ejaculação precoce, fique sabendo que há soluções disponíveis e que procurar ajuda é um sinal de coragem e cuidado com você mesmo. E vamos combinar uma coisa? Com os tratamentos disponíveis hoje em dia, não dá para ficar sem se cuidar e negligenciar a sua vida sexual e o seu bem-estar. Você concorda comigo? Se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, curta esse vídeo e, claro, comente se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos conteúdos para a gente falar aqui. Até o próximo vídeo!